entrando no assunto principal do programa de hoje. Você já ouviu falar em lipedema? Essa condição crônica atinge principalmente mulheres e virou assunto recentemente depois que muitas artistas e famosas relataram sofrer dessa doença. Olha só. Yasmin Brunet é apenas uma das várias famosas que revelaram sofrer de lipedema, uma doença vascular crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura em algumas áreas do corpo. Este é o antes e depois da modelo, que perdeu 15 quilos com o tratamento para desinflamar o problema nas pernas. Yasmin mudou a alimentação, passou a praticar atividades físicas e fez intervenções estéticas. Nas redes sociais, ela mostrou alguns dos hematomas nas pernas. Disse que está aliviada, porque a doença impactava na qualidade de vida dela. A influenciadora Amanda Djedian foi ainda mais à frente no tratamento. Passou por uma cirurgia plástica para pôr fim ao acúmulo de gordura nos membros inferiores. O lipedema pode gerar um aspecto desproporcional ao corpo da mulher. Muitas são magras na parte de cima, mas apresentam um acúmulo maior de gordura nas pernas. Elas sentem as pernas inchadas, muitas dores e até sensibilidade ao toque. A Zilaide sentia vergonha do formato das pernas grossas e deixava até de usar shorts e saias. Só em 2021 que Zilaide descobriu a doença e fez uma lipoaspiração para remover a gordura indesejada. Na minha cirurgia eu tirei 5,5 litros de gordura das minhas pernas, perna e panturrilha, né? Mas eu tinha entre o grau 2 e 3, então melhorou, eu tenho uma condição melhor, então hoje minha perna incha menos, né? Mas ela ainda incha muito, mas eu tenho a doença, é uma doença genética. A causa do lipedema não é muito bem estabelecida, mas a genética faz com que 12,3% das brasileiras tenham a doença, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. A Tamires percebeu os primeiros sinais da doença aos 18 anos de idade. Ela praticava exercícios frequentemente, mas não conseguia observar uma evolução como as outras meninas da idade dela. O diagnóstico só veio aos 30 anos. Hoje ela tem 36 e uma dieta super controlada para garantir uma boa qualidade de vida. Então eu comecei um tratamento multidisciplinar. Procurei nutricionista que fizesse a dieta anti-inflamatória, descobri nas minhas leituras que eu precisava fazer essa mudança na minha alimentação, retirar glúten e lactose e tratar com drenagem, que é o que eu faço semanalmente, né? Drenagem linfática, faço um tratamento com uma doutora que aqui próximo ao meu bairro que trata de lipedema, fazendo um ortodetox, tem sido maravilhoso para mim, e fazendo essa dieta anti-inflamatória. É muito difícil não comer glúten e lactose no dia a dia, tenho tentado me acostumar, mas não há outro caminho. Tem que cuidar, né, gente? Bom, e para a gente falar mais sobre essa doença que prejudica a saúde e a rotina de milhões de brasileiras, cerca de 10 milhões de brasileiras e 10% do total de mulheres no mundo sofrem com lipedema, eu recebo aqui no estúdio a Daniele Rossal, que é fisioterapeuta, a Andréia Rebelo, que é nutricionista, e a Elaíse Cidral, jornalista e minha parceira de trabalho aqui na NDTV. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer a gente conseguir falar desse assunto com gente de peso, né? Para poder levar o máximo de conhecimento e desmistificação dessa doença para quem está em casa. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada a você, Marina. Boa tarde para quem está em casa. Obrigada pelo convite. E é muito importante a gente poder abordar essa doença, falar um pouquinho do que causa, o que acontece, porque acaba impactando muito na qualidade de vida dessas pacientes, né? Totalmente. Pegando o gancho da reportagem, né, ainda bem que essas artistas, que essas famosas estão falando sobre essa doença, porque nos dá gancho para, além da gente abraçar mulheres que sofrem dessa causa, poder falar sobre tratamento, né? Poder trazer uma coisa até mais intimista. Porque acho que a primeira coisa quando a gente pensa em lipedema já vem de cara a questão estética. Porque vivemos num mundo onde a estética ainda é dominante e faz com que a gente entre em padrões. E essa doença acaba tirando um pouco as mulheres do padrão. E não é só estética, é saúde, né, gente? É saúde. O lipedema, ele é uma doença inflamatória, é uma doença progressiva.
Então, a gente tem que ter um cuidado de não se preocupar só com a estética, porque antes de tratar a estética, a gente precisa tratar a doença. Então, se eu tenho um tecido inflamado, se eu tenho fibrose, se eu tenho edema, eu preciso tratar esses pilares inicialmente, esses gatilhos que pioram essa inflamação, que geram dor, inchaço, sensação de peso nas pernas, para daí sim depois pensar na parte que a gente chama lipolítica ou numa parte mais estética. Ou seja, precisa ter uma atenção com a questão de descobrir mesmo, de fato, Exato. Se é o lipedema ou se é outro tipo de doença. Por isso que a avaliação acho que é fundamental como um primeiro passo, É importante. O lipedema ele é um tratamento multidisciplinar, Então, a gente precisa aí do médico, da nutri, do físio, para que a gente faça uma avaliação adequada. E na avaliação fisioterapêutica com o físio, a fisioterapia ela tem muitos recursos para tratar a doença, certo? Então, nessa avaliação, a gente precisa ter condições de identificar esses pilares, para daí encaminhar o paciente, orientar e tratar esse processo inflamatório. A gente tem que saber avaliar o sistema linfático venoso, que é peça-chave no tratamento do lipedema. A gente tem que pensar na estética sim, mas num segundo momento, e tentar aí, tratar todos esses gatilhos para que a gente consiga reduzir esses sintomas que geram muito desconforto. Bom, a Elaíse está aqui com a gente hoje para, inclusive, compartilhar um pouquinho de como tem sido a experiência dela. Elaíse, conta pra gente como é que foi que você descobriu essa doença, demorou muito? Nossa! E como que você tem, se achado ali e falar, agora eu vou resolver esse problema, eu vou lidar com ele? Demorou bastante, Marina. Eu me identifiquei bastante com a menina da reportagem, porque ela foi dos 18 aos 30 até saber. E, na verdade, eu sempre fui uma criança com pernas mais grossas, sabe? Sim. Perninha mais roliça, e achava que era normal. E foi no decorrer do tempo, Claro, a perna foi aumentando. Mesmo quando eu sempre vivia de dieta em dieta, acho que muita gente vai se identificar com isso. Mesmo quando eu perdia peso, eu emagrecia muito na parte superior, muito rápido, mas as minhas pernas não mudavam praticamente, E já há muitos anos fazendo exercício físico também e não sentia essa mudança nas pernas. Então, eu achava já que era do meu biotipo, muitas coisas. Começou a piorar um pouquinho, comecei a sentir dor nas pernas, cansaço, ficar roxa com facilidade. Às vezes eu nem sabia onde eu tinha batido e eu ficava com um roxo enorme. Olha sabe? Só! Assim, não é um roxinho que você não percebe, tá um roxinho. Não, ficava preta a minha perna, assim, realmente. E eu nem tinha notado que eu tinha machucado. Então, eu comecei através de vídeos na internet que começaram a aparecer para mim, começaram a aparecer para minha mãe também, como é importante a família estar atenta aos sintomas do paciente. E começou, olha, acho que é parecido contigo, acho que é parecido com o formato da sua perna, porque tem meio que um formato específico, eu sei que depois elas vão poder explicar melhor, mas já tem um formato específico. Então, já foi notando em tudo, assim. E eu achei muito similar, mas ainda ficava, não, acho que não, deve ser. É parecido, mas coisa de internet, mas eu comecei a estudar um pouco mais a fundo, procurar realmente. E só no final do ano passado, depois de um ano e pouco, assim, já começando a saber sobre a doença, porque antes eu nem sabia da existência, é que eu fui procurar um médico vascular, que também eu tive que descobrir que médico que fazia esse diagnóstico. E daí eu encontrei um médico vascular, eu fui no doutor no final do ano passado, em dezembro, já ali na finaleira, e me diagnosticou com um lipedema já um grau 2 mais, assim, Então já um grau um pouquinho mais avançado. E foi ele também que me deu essa orientação de buscar um tratamento multidisciplinar, de buscar uma fisioterapia, de buscar a questão da nutrição, para fazer todo esse acompanhamento, mas demorou. Tá vendo, gente, como não é fácil, A Andréa tá aqui para falar também a importância da nutrição, aproveitando o gancho, A alimentação, ela faz parte do processo, de melhora de qualidade de vida. Faz parte do processo e sem ela não é possível tratar lipedema, É todo um conjunto. Quando a gente começa a estudar o lipedema, hoje a gente já sabe que a célula de gordura do lipedema ela é diferente das demais regiões do nosso corpo. Aquela gordura que a gente tem na barriga, gordura visceral, a forma com que ela cresce é de hipertrofia, ou seja, ela está pequenininha, ela cresce e fica grande. E ela tem uma resistência à insulina.
O restante do corpo, que é a gordura subcutânea, ela cresce por hiperplasia. Eu tenho uma pequenininha, daqui a pouco eu tenho 2. Olha. Daqui a pouco eu tenho 3. E ela é sensível à insulina. A gordura do lipedema, ela é os 2. Então, ela é um tipo de gordura que ela é mais resistente. E ela produz muitos hormônios também. Fome é um deles, inflamação é um deles, né? Então, ele é um tipo de gordura que ela se multiplica de 2 formas em uma velocidade muito grande, quando o nosso ambiente, o nosso estilo de vida, ele não está favorável. Ou seja, uma pessoa que não cuida muito bem da alimentação, não pratica exercícios regulares, então isso tende a aumentar. Já cuidando, ela vai crescer, não cuidando, pior ainda. Oh, meu Deus, não é fácil, né? Bom. E aí que vem todos os cuidados. Então, como é uma célula que naturalmente produz inflamação, a gente precisa dar algo para desinflamar. E é aí que entra o papel da nutrição, com alimentos específicos que vão fazer esse papel de desinflamar o corpo. Então, tira o que está causando prejuízo, inflamação, coloca coisas que vão estar ajudando. Como normalmente essas pessoas, a grande maioria tem problemas nas pernas, localizado o lipedema, mas ela também é comum em braços, tá? Braços também a pessoa pode ter o lipedema, desculpe. Então, o que acontece? Aonde que vai entrar a físio? Fazer esse nutriente chegar em toda a região daquela perna. Eu preciso que esse nutriente que dá a suplementação, da alimentação, que vai desinflamar, chegue lá no dedão. Lá no dedinho minguinho do pé. Por isso o conjunto, né? Por isso Inclusive, um conjunto. Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre a questão do tratamento e a importância da alimentação, do exercício, da fisioterapia. As meninas continuam